Compartilhar com vocês, você sabia, qualquer alteração aí no ritmo cardíaco é chamada de arritmia. E ela acontece aí quando os impulsos elétricos aí do coração, eles não funcionam da maneira correta. Mas é possível viver bem com esse problema? Será que é, não é? É sobre isso que eu converso agora com a cardiologista, doutora Sônia de Souza. Vamos bater um papo. Muito bom dia, querida. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Que bom tê-la aqui conosco para a gente falar sobre algo que a gente escuta muito, né? Mas às vezes a gente não sabe como lidar. A senhora saberia me falar, doutora Sônia, o percentual de arritmia é muito comum? É um percentual alto, não, na nossa sociedade? Como que a senhora classificaria isso? Se formos observar os dados do SUS, por exemplo, o atendimento de arritmias no setor de emergência, Sim. dependendo do setor, ele corresponde a cerca de 5 a 6% dos atendimentos na emergência, né? E o coração, ele é feito de vasos, de válvulas, de músculo, Sim. né? E ele tem um esqueleto elétrico, né? O coração de um animal, quando ele é tirado do corpo, né? Do corpo humano, de um animal qualquer, ele ainda bate por muito tempo, mostrando que o coração realmente ele tem uma estrutura elétrica, né? Que o mantém. Então, nessa estrutura toda, pode ocorrer problemas de ritmo. Sejam eles rápidos, que a gente chama de taquiarritmias, ou sejam lentos, até formar bloqueios, né, que a gente chama de bradiarritmias. Entendi. Né? Vamos falar um pouquinho, então, dos sintomas Certo. da arritmia, porque aí o pessoal que está assistindo pode participar. Gente, eu já estou com o WhatsApp aqui nas minhas mãos, 319-8402-9756, 8402-9756, são 9h44 da manhã, que é ao vivaço para você. Manda sua pergunta aqui, aproveita que nós sempre trazemos os melhores especialistas e nós estamos aqui com a doutora Sônia de Souza, que é cardiologista. Um dos sintomas é a palpitação. Como que a pessoa ela identificaria essa palpitação, doutora? Ela pode sentir sentir os batimentos cardíacos mais rápidos. Sim. Ou mais fortes, às vezes no pescoço, Entendi. às vezes no tórax, né? Ou diante de uma situação, né, corriqueira, você toma um susto, o coração acelera, né? Então, às vezes acontece esse tipo de situação fora desse contexto. A pessoa está tranquila e de repente o coração acelera, né, inexplicavelmente, né? E no caso da arritmia, a pessoa existe uma frequência para ela observar essa palpitação ou não? Uma frequência de vezes que acontece? Sim. Porque, por exemplo, às vezes você está muito nervoso, você participa ali de algum momento, você sente o coração aqui. Não. Fala, não, vai sair pela boca, que as pessoas falam, Sim, né? Isso é uma resposta normal, né? O que deve alertar a pessoa fora dessa condição? Ela sentir isso fora desse contexto, né? Ela está tranquila, ou acorda à noite com palpitação, ou ela está num ambiente de trabalho tranquila, ou, né, num ambiente familiar e de repente começa a sentir palpitação do nada. Entendi. Isso preocupa, né? É diferente de uma situação de estresse, que ela está ansiosa, está fazendo uma prova, está fazendo uma entrevista e o coração dispara, isso é absolutamente normal, né? Lembrando também que várias substâncias, café, né, cafeína, queijos, vinhos, chocolates, tem substâncias que podem acelerar e pessoas mais sensíveis podem realmente sentir mais palpitação. Queijos também. Olha! Então, tem pessoas que são mais sensíveis, né? Fora o álcool, né? O álcool e as drogas ilícitas, infelizmente, também é causa muito comum, né, de arritmias. Taquicardia. Explica pra gente, pra eu entender a diferença da taquicardia para palpitação. Não, a taquicardia... Que às vezes por leigo, às vezes são coisas que parecem. Uma palpitação, né, que é esse sentimento do coração, esse sentimento exacerbado dos batimentos cardíacos, pode ou não ser uma taquicardia. Sim. Né? A causa mais comum de palpitação são batimentos a mais isolados, chamados extrasístoles, que é muito comum, todos nós temos. Se fizermos uma gravação de 24 horas, é normal do ser humano ter uma ou outra extrasístole, que é um batimento a mais. Certo. Quando eles ficam muito comuns, eles podem se juntar e formar uma taquicardia. Então, nem toda palpitação é uma taquicardia,
Sim. Né? E há quem tenha taquicardia e não sinta nada também. Né? Então, a taquicardia é uma entidade clínica. Você vê que o batimento está acima de 100, Sim. faz um eletrocardiograma e confirma, né, se é uma taquicardia fisiológica, por exemplo, você correu, o coração acelera, né, uma taquicardia dita sinusal. Ou é uma taquicardia que tem alguma origem em qualquer dessas partes do esqueleto elétrico. Isso pode acontecer, por exemplo, quem faz uso de atividade física, aqueles remédios para acelerar, para te dar mais ânimo. Sim, pode dar causa taquicardia. muito comum. Causa muito comum de taquicardias, né, sustentadas que a gente fala. Né? As pessoas usam substâncias para aumentar, né, o desempenho. Né? Isso é absolutamente... Uma amiga que teve um princípio de infarto na academia, usando... Sim, infelizmente a gente vê muitos pacientes jovens. É uma prática que a gente, né, aconselha não fazer. Entendi. Né? Não usar, né? Aliás, qualquer tipo de medicação sem orientação médica. Quanto mais uma medicação que visa, teoricamente, otimizar o seu desempenho, né? Isso é muito perigoso, porque nós não sabemos as pessoas que são susceptíveis a ter mais ou menos arritmias. Né? Acaba, infelizmente, descobrindo assim. Né? Existem várias substâncias que até usamos no dia a dia, medicamentos para gripe, medicamentos para alergia, que podem eventualmente também causar arritmias. Então, toda medicação ela deve ser prescrita por um médico, né? A pessoa tem que saber que, né, nós não sabemos quem tem essa predisposição. No caso da arritmia, a falta de ar também é um dos sintomas. Como que seria... Como descrever essa falta de ar, doutora? Sim. O que acontece? Principalmente... O fazer assim, ó. Sabe quando você puxa assim? Esse movimento que você fez, esse suspiro, ele é absolutamente fisiológico e necessário ao longo do dia. Né? A gente acaba que vai diminuindo a complacência respiratória e, de vez em quando, há necessidade de inspirar. Isso é normal, né? A falta de ar, né, o cansaço associado à arritmia, ele traduz duas coisas, pode traduzir duas coisas. Ou essa arritmia, né, ela é muito importante, ou ela tem uma frequência muito alta ou muito baixa, ou aquele indivíduo, além da arritmia, ele tem uma cardiopatia de base, né? Porque é outra coisa interessante. A arritmia, existem arritmias e arritmias. Nós temos arritmias do coração normal e temos arritmias também do coração doente. Né? Então, quando o coração é doente, eu acho que um grande exemplo para a população é a doença de Chagas, né? Que é uma doença que classicamente dá muitas arritmias de todos os tipos, né? Então, tem que se atentar a isso. Se está causando falta de ar, né, e cansaço, pode ser em função da arritmia mesmo, ou pode ter uma cardiopatia de base, né? Tem que investigar. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.